Uma das melhores aventuras familiares já feitas, Os Goonies nasceu da cabeça do cineasta Steven Spielberg. E, diz a lenda, a ideia para o filme surgiu enquanto o cineasta estava trabalhando em A Cor Púrpura, drama de época lançado em 1985, baseado no romance epistolar de Alice Walker. Qual a relação entre as duas obras? Nenhuma, mas Os Goonies surgiu de um pensamento simples: o que as crianças fazem em dias chuvosos. Spielberg entregou esse pequeno pensamento para o cineasta Richard Donner, que alguns anos antes tinha basicamente dado à luz ao que se tornaria o cinema moderno de super-heróis, e o roteirista Chris Columbus, que estava apenas começando sua carreira. Columbus então expandiu a ideia para a história de um grupo de 7 crianças que procura o tesouro do lendário pirata Willy Caolho para evitar que gananciosas construtoras expulsem suas famílias endividadas, destruam seu bairro e transformem a região em um campo de golfe. Autodenominados os Goonies, as crianças seguem um antigo e misterioso mapa do tesouro enquanto fogem de uma família criminosa. Com Spielberg associado ao filme, a produção recebeu sinal verde e um orçamento considerável de 19 milhões de dólares. Apesar do enredo e dos personagens serem um subproduto da genialidade de Spielberg, Donner e Columbus, o filme é baseado em elementos históricos. Em 2022, o Washington Post relatou que um porta-voz da Amblin Entertainment, empresa de produção fundada por Spielberg, Kathleen Kennedy e Frank Marshall em 1980, usou a história do Santo Cristo de Burgos como inspiração para o navio O Inferno. O Santo Cristo de Burgos era um navio que supostamente naufragou na costa do Oregon, algum tempo após ter desaparecido em 1693. Embora ele tenha desaparecido há séculos, arqueólogos da Sociedade Arqueológica Marítima confirmaram que restos da embarcação e a antiga carga de cera de abelha foram encontrados em 2020 e identificados em 2022. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Entre toda a aventura, comédia e até terror da história, o elemento que permanece presente no filme é a amizade entre as crianças. A dinâmica deles como grupo precisava ser autêntica para que o público embarcasse na história como deveria. Para isso, o roteiro de Os Goonies demandava um elenco mirim que fosse estrelar. Intérprete de Mickey, Sean Astin, chegou a contar que Spielberg estava presente na sala quando ele fez o teste para o papel no filme. Segundo o ator, a assistente pessoal do diretor o acompanhou até a sala de audição e perguntou se ele estava nervoso, e Astin admitiu que sim. Quando ele não soube responder o motivo, ela simplesmente disse que ele estava prestes a conhecer o homem mais poderoso de Hollywood, o que definitivamente não ajudou no nervosismo da criança. Quando começou o teste, Astin esqueceu suas falas e ficou em pânico, sendo acalmado pelas pessoas que estavam lá. Em algum ponto, Spielberg simplesmente levantou e saiu da sala, deixando Astin acreditar que ele nunca mais faria outro filme em Hollywood. No fim, para alívio do jovem ator, ele foi contratado. Filho do ator James Brolin e da diretora de casting Jenny Cameron, Josh Brolin começou a carreira em filmes para a TV e participações em programas. Seu primeiro papel notável foi como Brandon Walsh em Os Goonies, o irmão mais velho de Mickey. Jeff Cohen já era um ator mirim antes de entrar para o elenco do filme. Na faixa de comentários do DVD de Os Goonies, Cohen conta que cada papel que ele desempenhou quando era criança o fez usar uma camisa havaiana ou uma calça xadrez. Então Donner teve a ideia de colocá-lo em ambos no filme. O ator chegou a contrair catapora antes de começar a filmar, e com medo de perder o papel, ele não contou para ninguém sobre sua doença e foi trabalhar normalmente. Segundo os comentários do DVD, as marcas da catapora podem ser vistas durante a sequência da dança do Truffle Shuffle. Iniciando a carreira com apenas 3 anos, Corey Feldman também era ator mirim quando entrou para o elenco do filme. Ainda jovem, ele apareceu em mais de 100 comerciais e 50 séries. Na década de 1980, ele já era conhecido como um ídolo adolescente, e Os Goonies faz parte de uma longa sequência de filmes que ele trabalhou no período. Já Joey Pantoliano e Robert Davi fizeram um teste juntos, e a ótima interação da dupla na audição lhes rendeu o papel como irmãos. Diferente dos outros atores do elenco, Carrie Green ainda era uma novata e conseguiu sua primeira chance na indústria em Os Goonies, enquanto Ke-Huy Quan havia acabado de estrear como ator em 1984 em Indiana Jones e o Templo da Perdição, com direção do próprio Spielberg. O ex-jogador de futebol americano John Matuska também tinha certa experiência como ator, mas seu papel mais reconhecível é do carismático Slot. A maquiagem do personagem levava cerca de 5 horas para ser aplicada. Para o movimento de um dos olhos deslocados em seu rosto, um controle remoto operava mecanicamente o acessório fora da tela. Para sincronizar os olhos de Slot, um membro da produção fazia uma contagem regressiva fora da tela para que Matuska soubesse exatamente quando apertar os olhos. O elenco foi instruído a não molhar o ator por medo de estragar o equipamento. Em
um elenco essencialmente de crianças, era óbvio que o pedido não seria cumprido, e elas o molharam mesmo assim, o que levou a uma paralisação de uma semana nas filmagens. Muitos dos extras presentes no filme foram interpretados por vários membros da equipe e da família dos próprios atores. O homem que interpreta o pai de Malfi, personagem de Feldman, era um cineasta. A mãe de Chunk era a mãe do próprio Coen. Até Donner fez uma pequena participação no filme como o xerife de cabelos grisalhos em um dos quadriciclos na cena do resgate. As filmagens principais de Os Goonies começaram em 22 de outubro de 1984 e duraram 5 meses, além de 6 semanas adicionais de dublagens e gravação de áudio. Com mais de 120 páginas, o roteiro de filmagem era longo e várias sequências foram eventualmente cortadas da versão final, exibida no cinema. Durante o desfecho da história, até existe uma menção a um polvo que estava em uma dessas cenas cortadas. As filmagens aconteceram em locações em Astoria e Cannon Beach, no Oregon, e Bodega Bay, na Califórnia, mas grande parte do filme foi filmado em estúdios de som na Warner Bros. Studios, conhecido então como Burbank Studios. No lote existe um monumental palco de som chamado Palco 16, conhecido por ser o maior espaço do lote e hospedar muitos projetos ao longo dos anos. Segundo Rick Carter, que trabalhou como diretor de arte de Os Goonies sob o comando do designer de produção J. Michael Riva, o espaço permitia que os profissionais explorassem a criatividade, porque ele é muito grande e tem 2 tanques de água. O palco 16 não foi concebido com o tamanho que tem hoje. Originalmente foi construído como o palco 7 em 1935 e passou a se tornar palco 16 em 1972, quando a Columbia saiu do local. Embora fosse impressionante desde o início, sua altura de mais de 10 metros estava no mesmo nível dos outros palcos que existem no lote da Warner. Menos de um ano após sua conclusão, a comédia musical Caim e Mabel, de 1936, foi designada para ser filmada no local. Estrelado por Clark Gable e Marion Davies, o filme exigiu ângulos e cenários expansivos que nenhum palco no lote poderia acomodar. Dizem que Davies, que era amante do magnata de mídia William Randolph Hearst, foi até o chefe de estúdio Jack Warner e pediu que ele aumentasse o palco. Ele recusou inicialmente, mas cedeu quando Hearst, cuja produtora tinha participação no filme, concordou em pagar a conta. Em 1956, o primeiro dos 2 tanques de água foi instalado no palco, atraindo a atenção de muitos cineastas. Na época que dirigiu Os Goonies, Donner já tinha experiência com grandes sets construídos em gigantescos estúdios de som. Superman, lançado em 1978, foi parcialmente filmado no maior estúdio de som da Europa, o Pinewood Studios, nos arredores de Londres. Segundo Donner, o local era conhecido como 000 Stage, porque foi construído para a franquia Bond. Inicialmente, a produção de Os Goonies tinha dúvidas sobre como filmar o navio pirata O Inferno. Donner contou que a equipe discutiu sobre como o navio seria construído em partes e filmado separadamente. No entanto, foi Riva que decidiu construir um navio pirata em escala real. A descoberta do navio do tesouro, o aparecimento dos Fratelli e a fuga dos Goonies transcorrem ao longo de 18 minutos em tela. Para Carter, a ideia de fazer isso em um grande cenário surgiu porque havia muita ação nas cenas. Antes da massiva construção, ele e Riva simularam o espaço com pedaços de madeira compensada para determinar o ângulo que o navio estaria ancorado. Construir um navio do zero, incluindo interiores, em um gigantesco cenário, reflete a história do próprio Palco 16 e dos filmes de capa e espada estrelados por Errol Flynn para Warner Bros. O próprio filme referencia o Capitão Blood, lançado pelo estúdio em 1935. Além do navio pirata, o roteiro também ditou a necessidade de uma caverna fechada ao redor de um grande tanque de água, no qual o inferno estaria ancorado. Conforme a história, Willie Caolho roubou enormes quantidades de tesouro e o levou para o navio. Um rei britânico enviou uma armada para rastrear Willie e o material roubado. Após uma grande batalha, o inferno conseguiu fugir, mas os britânicos rastrearam Willie até a caverna e explodiram as paredes ao redor do navio, prendendo para sempre o pirata, sua tripulação e o tesouro. Em meados da década de 1980, antes que grandes centros de produção surgissem ao redor do mundo, as equipes e a infraestrutura para construir e filmar um cenário em grande escala estavam disponíveis somente em Londres e em Los Angeles. Ghostbusters, de 1984, por exemplo, foi filmado em sua maior parte nos interiores do Palco 16. Com um tanque podendo conter quase 2,3 milhões de galões de água, o estúdio geralmente determina se o conteúdo pode ser usado para a próxima produção. Se não for o caso, um sistema de filtragem permite que a maior parte dessa água seja reutilizada pelo lote.
responsável por coordenar a construção do cenário, Jamie Orendorff, estimou que o navio levou cerca de 6 meses para ser construído. Devido à quantidade necessária de equipe, a construção foi feita 24 horas por dia com turnos, porque o espaço não permitia que todos trabalhassem ao mesmo tempo. Então, durante o dia, cerca de 100 pessoas trabalhavam no navio, enquanto durante a noite, outras 50 trabalhavam na parte da caverna. As paredes da caverna foram construídas quase até o sistema de grades no topo do estúdio. Em conversa com o Los Angeles Magazine, Carter disse que, hoje em dia, toda a criação da parede de pedra vista na caverna seria feita esculpindo isopor ou usando fibra de vidro formada por moldes. Porém, em meados da década de 1980, foi decidido que o cenário tinha que ser feito à moda antiga com gesso. Carter contou que esse tipo de trabalho já não era mais feito em Hollywood, porque já não havia cenários tão grandes que tivessem paredes de pedra e nem tantos profissionais qualificados para esse tipo de trabalho. No fim, a produção acabou contratando praticamente todos os profissionais de gesso da cidade para lidar com o tamanho da construção. Um dos trabalhadores da equipe até tirou o pai da aposentadoria para trabalhar no projeto. Já os efeitos visuais foram feitos pela Industrial Light and Magic, com Warren Franklin e Mickey McAllister comandando o projeto. Com o navio criado no Palco 16, a dupla optou por miniaturas e pinturas foscas que davam uma dimensão ainda maior para a estrutura e a caverna. A versão em miniatura do navio foi feita pelos modelistas Bill George e Chuck Willey. No curta documental The Making of The Goonies, dirigido por Mickey Garris e exibido na TV em 1985, Donner compartilhou todas as dificuldades e as alegrias de trabalhar com tantos atores mirins em um elenco. O diretor elogiou a energia e o entusiasmo das crianças, mas também contou que elas eram mais indisciplinadas quando estavam juntas. Então, parte do trabalho de Donner era treinar os atores para que eles se mantivessem focados, mas ainda entregassem reações naturais de crianças. Uma das técnicas usadas por ele era restringi-los de passear pelo set, especialmente no Palco 16. A equipe então pendurou uma cortina gigante no estúdio de som para que ninguém, e especialmente as crianças, vissem o que estava acontecendo. O diretor, que faleceu em 2021, chegou a contar que algumas crianças tentaram entrar furtivamente no set, mas todos os guardas tinham fotos de cada uma delas. No dia das filmagens, os atores foram levados para a água, vendados e de costas para o navio. A produção os orientou sobre o que eles deveriam fazer e a primeira reação foi filmada, mas dizem que a cena presente no corte final é, na verdade, a segunda tomada. O problema é que a primeira tomada incluía palavrões de Brolin e não podia ser usada. Mas Donner conseguiu garantir o espanto infantil que desejava, já que o cenário era inédito para as crianças. O próprio diretor ficou impressionado com o trabalho feito na criação do navio, citando que era provavelmente a maior construção em que esteve e descrevendo a experiência como emocionante. Donner até tentou salvar o navio e chegou a ligar para todos os parques de diversões nos Estados Unidos, oferecendo para entregar a construção a eles. Nenhuma conversa foi para frente. Claro que ninguém sabia o quão bem sucedido o filme seria. No fim, o navio O Inferno, criado do zero para os Goonies, teve que ser destruído e a própria Warner não tem ideia do que aconteceu com os restos da construção. Segundo uma investigação do estúdio, nenhuma parte do navio está nos depósitos da Warner. Hoje, os estúdios são mais protetores quando se trata de preservar artefatos de suas produções, especialmente porque muitos deles se tornaram memorabilhas e acabam sendo vendidos em leilões. No fim, Donner acabou ficando com a cabeça de Willie Caolho e o modelo do navio após as filmagens. Outra coisa que se perdeu foi o mapa do tesouro usado no filme. Ashen foi autorizado a ficar com o mapa, mas anos depois, a mãe dele pensou ser apenas um papel amassado e o jogou fora. Riva chegou a trabalhar no mapa depois que ele o viu pela primeira vez e não achou que era velho o suficiente. O designer levou o mapa para o seu quarto de hotel e o envelheceu com café e o próprio sangue. Porém, algumas memorabilhas do filme ainda sobreviveram ao tempo. Um dos locais de filmagem em Astoria foi uma antiga prisão do condado de Clatsop, com o interior e o exterior sendo usado como local de detenção de Jack Fratelli no início do filme. Mais tarde, o local foi convertido no Museu de Cinema do Oregon e inaugurado no 25º aniversário do filme, com algumas coisas da produção e de outros filmes. No roteiro original de Columbus, o final seria diferente do que vemos em tela. O plano inicial era que Mickey e sua família voltassem para casa, onde Rosalita encontraria a bolsa de joias enquanto lavava roupa. O final foi alterado para que os personagens se reunissem com suas famílias na praia, enquanto assistiam o lendário navio pirata de Willie Caolho partindo. Eu sou a Julia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!